2025, esse parece um ano promissor para você aprender a língua japonesa. Neste vídeo eu vou te dar alguns passos, algumas dicas e vou falar também alguns erros que você deve evitar para que você possa conseguir aprender japonês ainda esse ano. Então, assista esse vídeo até o final. Se você acompanha o canal Japonês em Foco há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falar que você não deve começar a estudar pelos kanjis, e sim pelo hiragana e pelo katakana. Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez, esses são os dois primeiros métodos de escrita que você precisa estudar. O hiragana para representar palavras de origem japonesa e o katakana para representar palavras de origem estrangeira. Então começa por esses dois métodos de escrita, depois você vai avançando e aprende o kanji ao longo do tempo. Outra dica, você precisa aprender estruturas básicas da língua japonesa, como por exemplo, alguma coisa wa com desu no final, sempre quando você quiser fazer uma afirmação. Ou alguma coisa wa ja arimasen, quando você quiser fazer uma negação. Perguntas, partículas, você precisa aprender tudo isso antes de você, novamente, querer estudar os kanjis. Então assim, você estudou hiragana e katakana, você depois vai ver algumas estruturas básicas para que você possa dar continuidade nos seus estudos. Então essa foi a dica número 2. E passando agora para a dica número 3, entenda a estrutura e a gramática da língua japonesa. Diferente do português, a língua japonesa é praticamente ao contrário. A gente tem sempre o sujeito, o objeto e, por último, o verbo. Então, por exemplo, quando você quiser falar que você vai comer uma maçã, apuru o tabemasu. Apuru, maçã, o, partícula, tabemasu é o verbo. Fica por último, diferente da língua portuguesa, que a gente fala vou comer a maçã. O verbo vem primeiro. Então, você tem que tomar cuidado com isso. O porquê? Muita gente acaba falando o japonês baseado na língua portuguesa. Aí a pessoa tenta criar algumas expressões em japonês que não existem, justamente por estar utilizando o português como base. Então, sempre quando você for falar alguma coisa em japonês, tenta falar com base na língua japonesa. Como eu disse, o sujeito, depois o objeto e, por último, o verbo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esses 3 tópicos que eu falei agora há pouco fazem parte dos passos. Agora, passando para as dicas. A primeira é: não tente se tornar fluente em japonês em 6 meses. Língua japonesa, como outra língua, você precisa de tempo para você aprender, para você absorver. Então não vai querendo aprender tudo em 6 meses. O que você precisa fazer é estudar todos os dias um pouco para que você tenha um progresso, né? Todo mês, por exemplo, você progrediu alguma coisa. Então é interessante que você não se preocupe em se tornar fluente em tão pouco tempo. Vai estudando aos poucos. Se em 2024 você não conseguiu se tornar fluente, provavelmente, se você continuar do mesmo jeito que você estava no ano passado, você não vai conseguir em 2025 também. Então, para de pensar no resultado, pensa no processo. O que você precisa estudar todos os dias para que você chegue na fluência. Não precisa ser a fluência também, mas sim que você consiga se comunicar na língua japonesa. Então, o que você precisa fazer todos os dias? O que você deve estudar? É importante você saber isso em vez de ficar focando na fluência, que é o resultado, né? Outra dica é: não foque apenas nos estudos. Foque em criar um ambiente para você absorver a língua japonesa. Se você gosta de anime, mangá, que mais? Dorama japonês, assista ao máximo. Se você tiver um tempo livre, assista, ouça música em japonês também, porque isso vai ajudar bastante. Sabe aquele mangá que você tem guardado na gaveta ou até mesmo na sua estante? Pega ele e começa a dar uma olhada por cima para você ver o conteúdo desse mangá, para você ver se você consegue reconhecer os hiraganas e os katakanas. Tá passando propaganda agora aqui, né? Mas tudo bem. Então pega aquele mangá e vai revisar ele, vai estudar ele, dá uma olhada, vê os caracteres que você reconhece, se você já reconhece algum kanji, se você reconhece o hiragana e o katakana, pega o mangá que você tem aí e estuda ele. E a próxima dica é: tenha uma rotina de estudos. É muito importante você saber o que você precisa estudar todos os dias. Não adianta você querer sentar na sua cadeira e falar assim: eu vou estudar japonês. Vai estudar o quê? Você precisa saber o que você tem que estudar amanhã ou depois de amanhã. Não vai chegar na hora ali e falar: eu vou estudar. E fica tipo: vai estudar como? Você não sabe o que você tem que estudar.
Se você tiver algum curso online, aí sim você não precisa ficar se planejando nos estudos, tipo, o que eu vou estudar amanhã? Justamente por conta de lá dentro do curso já vai estar formulado, né, como você deve seguir nos estudos, mas o importante é você saber o que você vai estudar. Tá com um curso online? Vê qual é a próxima aula para que você já esteja ciente do que você precisa estudar. Tá com um material, um livro, por exemplo, o Minna Nihongo, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, vê qual é o próximo tópico que você vai estudar. Então esteja ciente sobre o que você vai aprender. Não chega ali e fala vou estudar e fica perdido. Saiba o que você precisa estudar todos os dias. E se você tiver uma rotina para acompanhar, isso vai te ajudar bastante no desenvolvimento da língua japonesa. E antes da gente passar para os erros que você deve evitar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu conto com o seu like e com sua inscrição aqui no canal. E é claro, se você está gostando desse vídeo aqui, não se esqueça de compartilhar com aquele amigo também que está começando a estudar a língua japonesa e não sabe por onde começar. Então vamos lá, para os erros que você deve evitar ao estudar a língua japonesa. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas você deve evitar de estudar apenas os kanjis. Eu vejo muita gente que começa a estudar a língua japonesa justamente pelos kanjis, e esse é um erro que, assim, é fatal. Você não deve cometer esse erro. Eu já cometi esse erro também quando eu comecei a estudar a língua japonesa, quando eu estava ainda no Brasil, no ensino fundamental, indo para o ensino médio, se eu não me engano. E, assim, é frustrante, porque você começa a estudar e você não sabe, por exemplo, ler os kanjis, você não sabe qual a leitura daquele kanji, você não sabe nem o hiragana e katakana. Então, como que você vai saber qual é o som daquele kanji? Isso acaba sendo bem ruim para os seus estudos. Então, evite de cometer esse erro de começar a estudar pelos kanjis. E outro erro que todo estudante de japonês comete é não escrever o que está estudando. A pessoa acaba achando difícil de escrever o hiragana e katakana por achar que vai levar tempo para escrever, mas é muito importante que você escreva o hiragana, o katakana e o kanji também quando você estiver estudando. O porquê? Acontece muito de muitas pessoas, assim como eu, vir aqui para o Japão fazer um intercâmbio e quando você está na escola de japonês ou até mesmo na faculdade ou num curso técnico, você vai precisar escrever algumas coisas à mão. Não é só no computador. Então é muito importante que você escreva o hiragana e o katakana para que você chegue aqui e já consiga a escrever. E é justamente o que eu faço com os meus alunos do curso JEF, do curso Japonês em Foco. Todo final de semana a gente tem um encontro. Nesses encontros eu passo tarefa para esses alunos, eu peço para eles fazerem algum exercício de dentro do curso e eles mandam foto no grupo do WhatsApp que eles têm. Eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem mais ou menos como os alunos fazem, mas isso é muito interessante, o porquê você vai treinando já a parte da escrita da língua japonesa e não chega aqui no Japão só sabendo falar o japonês, mas também sabendo escrever, o que é muito importante se você pretende fazer um intercâmbio aqui no Japão. E se você está começando a estudar a língua japonesa agora e está com medo de cometer alguns erros, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falei sobre alguns erros que todos os estudantes de japonês cometem quando estão começando os seus estudos. Então eu te vejo lá nesse vídeo e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui. Já né?